Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor da Rede Estadual de Ensino, e hoje a gente vai falar de resolução de situações envolvendo divisão de números naturais do sexto ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, a divisão. O que seria a divisão? A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é a inversa da multiplicação. A divisão de um número consiste em seu fracionamento, ou seja, sua divisão, sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro, que eu vou chamar de divisão exata, ou um número decimal, que também a gente chama de divisão não exata, porque se eu não dividir até chegar a um número decimal, eu vou ter um resto nessa divisão. Então, é divisão não exata, ok? Assim como as outras operações fundamentais da matemática, a divisão também está presente no nosso cotidiano. Por isso, é essencial conhecer bem esse procedimento, esse processo, né, a fim de adquirir prática e tornar esse cálculo mais ágil. Ok? Então, a gente precisa ter conhecimento também das outras operações para realizar a divisão. A gente precisa ter conhecimento da adição, da subtração e da multiplicação, senão não conseguiremos resolver essa operação de divisão. Então, vamos resolver algumas situações em que a gente vai estar precisando utilizar a divisão para chegar ao resultado do problema, ok? Vamos para o primeiro problema, que diz o enunciado do primeiro problema. Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 42 pessoas em 6 grupos. Quantas pessoas ficarão em cada grupo? Então, vou fazer aí uma divisão, certo? Então, como eu faço? Aí eu tenho 42 dividido por 6. Esse é o esqueminha da organização da minha continha da divisão. Então, 42 dividido para 6 vai dar 7. Por quê? Porque 7 vezes 6 vai dar 42 e 42 menos 42, 7. Ok? Então, nessa operação, que é uma operação simples, né? É uma divisão simples, eu tenho que esses números, eles têm os nomes, né? O 42 eu chamo ele de dividendo, o 6 eu chamo ele de divisor, o resultado dessa operação, que é o 7, eu vou chamar de quociente, e o resto, no caso o resto foi 0, essa divisão é exata, né? Ok? Então, aí finalizando esse problema, ficarão 7 pessoas em cada grupo, ok? Próxima situação problema. Situação problema 2. Vamos ao enunciado dela. Uma livraria recebeu uma encomenda de 2.448 livros. A livraria tem que enviar esta encomenda pelo correio, porém cada caixa comporta apenas 9 livros. Quantas caixas serão necessárias? Então, o que eu vou precisar nesse problema? Eu preciso fazer uma divisão, tá? Preciso dividir a quantidade de livros, né, pela quantidade que cabe em cada caixa, no caso 9 livros. E essa situação eu tenho as alternativas aí. Na alternativa A está dizendo que são 248 caixas, na B 252 caixas, na C 260 caixas e na D 272 caixas. Então, vamos fazer a divisão. A armação aí, o algoritmo da divisão aí, que é a nossa continha armada, 2.448 dividido para 9. Então, só lembrando que eu não falei no problema anterior, a divisão, diferente da adição, da subtração e da multiplicação, a gente começa a divisão da esquerda para a direita. Então, a multiplicação, a adição e a subtração sempre a gente começa da direita para a esquerda, mas a divisão é o contrário. Então, eu tenho lá na esquerda, tenho 2, né, que não dá para dividir por 9, então eu vou agrupar com o 4, 24 para 9, vai dar 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 9 vai dar 18, né? Por que não poderia ser 3? Porque 3 vezes 9 vai dar 27, vai passar do 24. Então, 24 dividido para 9 vai dar 2. 2 vezes 9, 18. 24 menos 18, 6. Ok? Então, eu vou descer o próximo número que eu ainda não dividi, que é o próximo 4 lá. A setinha, então, desceu 4 para o lado do resto 6, então ficou 64. 64 dividido para 9 dá quanto? Aí você vai pensando na tabuada, né? Então vai dar 7. Por quê? Porque 7 vezes 9 dá 63. Não pode ser 8, porque 8 vezes 9 seria 72. E 6 vezes 9, 54, fica bem abaixo, ok? Então,
64 dividido para 9 vai dar 7. 7 vezes 9, 63. Então, 64 menos 63, resta 1. Aí eu vou descer lá, a setinha mostrando, vou descer o último número que faltava, que seria o 8. Então, eu vou descer ele para o lado do resto, 1 ficou 18. 18 dividido para 9 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 9, 18, né? E 18 menos 18, 0. Vocês perceberam que nessa operação de divisão, eu preciso saber multiplicar e eu preciso subtrair, né? Por isso que eu preciso das operações. Então, novamente, ó, nós temos que esse número maior, o dividendo, né? Está sendo dividido pelo 9, que eu chamo de divisor. E o resultado dessa divisão, eu chamo de quociente, 272. Logo, né? A minha alternativa correta é a alternativa D. São 272 caixas que serão necessárias para embalar 2.448 livros, ok? Marcamos lá, alternativa D. Vamos para o próximo problema. Situação problema 3. Um feirante tem um total de 480 laranjas para vender e colocá-las em sacos com 12 unidades, uma dúzia cada um. Quantos sacos serão utilizados pelo feirante para armazenar todas as laranjas? Também tem uma divisão, né? Eu vou dividir 480, que é a quantidade de laranjas, pela quantidade que cabe em cada saco, né? Uma dúzia, ok? Então, voltando aqui, eu tenho a mesma situação, ó, eu vou começar a dividir da esquerda para a direita. Então, 4 não divide por 12, então eu vou agrupar com 8, 48 para 12 vai dar 4, ok? E 4 vezes 12... 48. 48 menos 48, 0. Aí eu vou descer o outro 0. Quando eu desci o 0, 0 dividido para 12, deu 0, né? Então eu acrescento 0. 0 vezes 12, 0. Então seria 0, porque eu não tenho mais nenhum número para descer e já tenho 0. 0 não vai dividir por mais ninguém, ok? Então, uma observação. Quando eu desci esse 0... e não deu mais para dividir, eu preciso acrescentar mais um 0 no resultado, que é como se eu estivesse dividindo por 0, o resultado fosse 0. E aí os nomes a cada um desses números, né? Dividendo, que é esse valor maior que está sendo dividido, o 12 é o divisor, 40 é o resultado dessa divisão, que eu chamo de quociente, e o 0 é o resto, também uma divisão exata. Logo, serão utilizados 40 sacos. Próximo problema, situação problema 4. Vamos para o enunciado. Uma produção de 3.875 kg de açúcar deverá ser colocada em sacos de 5 kg cada um. Quantos sacos serão necessários? Ou serão enchidos, né? Então, novamente, eu vou montar aí o algoritmozinho, a continha da divisão. 3.875 dividido para 5, né? Aí, novamente, eu vou fazer aquela situação, ó, da esquerda para a direita. Ó. 3 não divide para 5, então eu vou agrupar com 8. 38 dividido para 5 dá 7. E 7 vezes 5, 35, né? Ok? Então, esse número, quando eu divido 38 para 5, o número que eu vou encontrar tem que ser um número igual a esse 38, bem próximo. Então, 7 vezes 5 dá 35. Se eu colocasse um 8, 8 vezes 5, 40, vai passar, então não daria. E aí eu tenho 38 menos 35, restam 3, né? Aí eu vou descer o 7, né? Para o lado desse resto 3. Ficou 37, né? Porque esse eu não tinha feito a divisão com 7. Então, aí eu tenho aí 37 dividido para 5. Novamente vai dar 7, né? Porque é o que fica mais próximo. Aí 7 vezes 5, 35 novamente. 37 menos 35, 2. Aí eu vou descer o próximo número, o último que eu ainda não tinha usado, que é o 5. Aí, descendo o 5 para o lado do 2, eu tenho 25. 25 dividido para 5, a tabuada lá do 5 vai dar 5. E aí, 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Então, aí finalizou a minha divisão. 3.875 é o dividendo, 5 é o divisor, 775 o quociente e 0 é o resto. Então, portanto, né, serão utilizados 775 sacos. Situação problema 5. O enunciado. Uma geladeira custa 4.680 e será paga em 18 parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela?
Então, eu vou dividir 4.680 por 18, ok? Então, novamente, da esquerda para a direita, 46 para 18 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 18, 36, e 46 menos 36, 10. Aí eu vou descer o próximo número que eu ainda não tinha dividido, que é o 8. Juntando com 10, vai ficar 108. 108 dividido para 18, 6. 6 vezes 18, 108. 108 menos 108, 0. Tem ainda um número lá que não foi usado na divisão, o 0. Eu vou descer ele. Então, quando eu desci o 0, ficou 0, 0. Ele já não divide, né? 0 dividido para 18 é 0. Então, o resultado dessa divisão, 260. Lembrando também, ó, novamente, o 4.680 é o dividendo, o 18 é o divisor, 260 é o quociente e o 00 seria o resto, né? E aí a parcela ficou em R$260. Próximo. Situação problema 6. O enunciado dela me diz: uma conta de R$225 será dividida igualmente, entre 3 amigos. Quanto cada um deles irá pagar? Então, a divisão aí de 225 por 3, está aí a armaçãozinha da minha divisão. Então, novamente aqui eu vou dividir, ó, 2 não divide para 3, começando aqui da esquerda para a direita. Então, vou agrupar, vou dividir 22 para 3, que vai dar 7, porque 7 vezes 3 dá 21, é o mais próximo, né? Então, 7 vezes 3, 21, e aí eu vou ter 22 menos 21, resta 1. Aí o que eu faço? Vou descer o 5 que faltava dividir com ele. Então, descendo o 5 para o lado do 1, eu vou ter 15. Aí eu vou dividir 15 para 3, que é 5. E 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. 225 é o resultado, é o dividendo. O 3 é o divisor, 75 quociente, e o resto aí é o 0. Então, cada amigo vai pagar R$75, ok? E o último problema, problema 7, que o enunciado me diz: o prêmio de um campeonato de dança é R$10.000. O valor será dividido igualmente entre os integrantes da equipe vencedora. Se uma equipe tem 5 pessoas, quanto cada um vai receber se vencer? Né? Os que vencerem. Então, vamos lá. 10.000 dividido para 5, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou agrupar aqui, ó, o 1 com o 0, 10. 10 dividido para 5 deu 2. 2 vezes 5, ó, 10. 10 menos 10, 0. Aí, o que acontece? O resto desse número, eu já dividi o 10, são todos zeros. Então, eu vou descer o próximo 0. Desci um 0. 0 para 5 é 0. Acrescentei mais um ali. Desci o segundo 0. Também 0 dividido para 5 é 0, vou acrescentar no resultado. E por último, o último 0, desci ele também, 0 para 5 é 0, acrescento mais um lá. Então, eu tenho que o 10.000 é o dividendo, o 5 é o divisor e o 2.000 é o quociente, né? E os zeros é o resto da divisão. Então, de cabeça, 10.000 a gente sabe que dividido para 5 seria 2.000. Então, cada um vai receber R$2.000, ok? Certo? Então, gente, por hoje é só. Hoje nós vimos a resolução de problemas envolvendo divisão de números naturais. Vocês podem estar revendo essa aula na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação. Bons estudos e até a próxima.